Oi, gente, tudo bem? Eu tô bem, eu espero que vocês estejam bem também. E eu espero, gente, que principalmente vocês estejam em casa, respeitando o isolamento e até mesmo usando esse período aí pra dar aquela regularizada show no cronograma de estudo de vocês. Mas se você é aquela pessoa que tá conseguindo zero ser produtivo, tá tudo bem também, não tem problema nenhum, porque o nosso objetivo com esses vídeos é te dar aquele pontapé inicial pra você começar, ou pra você continuar, se você já tá regular. Pra quem não me conhece, meu nome é Luana e eu faço parte da equipe de Física do Cursinho. E o que a gente vai fazer hoje nesse vídeo? Esse vídeo aqui, com o tema vetores, ele faz parte de uma série de vídeos da equipe da Física que vai te ensinar física básica, ou seja, o básico para você aprender física com qualidade. Esse vídeo aqui em específico, a gente vai tratar somente sobre vetores, beleza? Antes da gente começar a falar o que eles são, para que eles servem, por que você precisa aprender isso, a gente vai criar uma situação aqui que vai te ajudar a entender isso de uma maneira prática. O que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui 2 carrinhos e eu quero que vocês imaginem que esses 2 carrinhos, eles são carrinhos convencionais, não são carrinhos de corrida. Eu vou dar 2 dados para vocês e a partir desses dados e desse problema criado, eu vou querer que vocês me respondam uma pergunta, beleza? Beleza. Vamos fingir que esse carrinho azul aqui, ele tá numa rodovia a 60 km por hora. Enquanto que esse carrinho vermelho, ele tá numa rodovia a 80 km por hora. Em algum momento ou em algum ponto, esses 2 carrinhos eles vão se chocar? Pensa aí. Se você pensar um pouquinho, você vai ver que eu não te dei dados o suficiente para você me responder essa pergunta. Por quê? Existem inúmeras maneiras que eu poderia dispor esses carrinhos e que eu não te falei. Concorda comigo que sem direção e sem sentido, eu não consigo dizer se eles vão se chocar ou não, apenas com o dado da velocidade? Não consigo. Por quê? Porque a velocidade é um tipo de grandeza que é conhecida como grandeza vetorial. É uma grandeza que precisa de módulo, que é o valor, direção e sentido, ok? Beleza. Então, é aqui nesse ponto que a gente encontra o objetivo do nosso estudo. A gente precisa aprender a trabalhar com grandezas como a velocidade, que são do tipo vetorial, beleza? Agora, voltando aqui para o nosso quadrinho inicial, a gente já consegue preencher o primeiro tópico do nosso estudo, que é o objetivo. O nosso objetivo é aprender a trabalhar com grandezas vetoriais, como a velocidade citada ali no problema dos carrinhos. Outra coisa que a gente precisa saber que é importantíssima. Existem 2 tipos de grandezas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, que são o nosso objeto de estudo. Qual que é a diferença de uma para outra? Primeiro, as grandezas escalares, elas são um tipo especial de grandeza que é simples. Para a gente definir ela, a gente precisa somente do valor e da unidade dessa grandeza. Já no caso da grandeza vetorial, a gente precisa de um pouco mais de coisa para conseguir definir ela com qualidade, que é o módulo, a direção e o sentido. Ok? Ok. Tá, Luana, mas me dá um exemplo para que eu entenda melhor isso aí que tu escreveu. Primeiro, no caso de uma grandeza escalar, eu tenho aqui uma caixa que eu quero que vocês finjam que essa caixa tem 10 quilos. Ok? Isso aqui, esses 10 quilos, são um dado de massa, não são? Então, considerando que isso aqui é meu dado de massa, eu preciso de mais alguma informação para completar esse dado de massa? Não preciso, não preciso. E eu não preciso porque a massa ela é uma grandeza escalar. É uma grandeza que só necessita de valor, que a gente já tem, e de unidade, que são os quilos. Beleza? No caso de uma grandeza vetorial, a gente pode considerar a velocidade do nosso exemplo dos carrinhos. Aquele dado ali é um dado que faltava direção e sentido.
por isso é uma grandeza vetorial. Ainda não entendi, Luana. Se não entendeu, eu te dou uma lista para você comparar essas grandezas aqui. Olha só, desse lado aqui a gente tem as grandezas escalares e desse lado a gente tem as vetoriais. Escalares, a gente tem o tempo, volume, massa, citado aqui ó, no exemplo da caixinha, e temperatura. No caso das grandezas vetoriais, a gente tem força, aceleração, velocidade e campo, que pode ser elétrico ou magnético. Agora, para a gente fazer a representação do nosso vetor. Como que a gente representa esse vetor aí de quem a gente tanto falou? Eu peguei aqui um vetorzinho que ele se chama Azinho. Essa setinha em cima do A significa que é uma grandeza vetorial, só isso. Isso aqui não é um dado de direção ou sentido, beleza? Um vetor, quais são as características? São as mesmas já citadas aqui. Essa aqui é a sua representação, que é em formato de seta, e esse vetorzinho, ele tem seu módulo, sua direção e seu sentido. Que agora, nesse ponto, a gente vai falar o que é cada uma dessas características do vetor. Agora, passando para o nosso segundo quadro, a gente vai entender o que é módulo, direção e sentido de um vetor. O módulo, gente, ele está associado ao tamanho ou à intensidade do vetor. É basicamente o valor que é associado ao vetor. Por exemplo, esse vetor aqui, que eu chamei de Czinho e que vale 10 newtons, tem como módulo 10 newtons. Já a direção, ela está associada a vertical ou horizontal e x e y. Por exemplo, se vocês fizerem um plano cartesiano, fica mais fácil de ver. Horizontal deitado, vertical em pé, por isso que é x e y. Já o sentido, ele é mais amplo. Ele está associado à esquerda, direita, positivo ou negativo, leste, oeste, norte e sul. Dito isso, a gente chega na parte mais importante do conteúdo, que é a parte de operação com vetores. Essa parte, gente, ela quer saber o comportamento do vetor resultante de acordo com a maneira que eu posiciono dois vetores, que nesse caso aqui são Azinho e Bzinho, que eu criei. Aqui a gente tem 3 configurações básicas que a gente vai estudar separadamente e tem mais uma que a gente vai ver só no final. Para isso, eu quero pegar essa caixinha aqui de novo, que eu acho que fica mais didático para mostrar para vocês como que isso seria num problema real. Primeiro, eu quero que vocês considerem que esses dois vetores aqui são duas pessoas e logo isso aqui são vetores de força. Nessa primeira configuração, vetores paralelos e de mesmo sentido. Se eu posicionar assim, eles estão paralelos e no mesmo sentido, certo? Todo mundo empurrando para a direita. Com essas duas pessoas empurrando essa caixinha para a direita, qual que vai ser a força resultante? Qual que vai ser o valor do meu vetor resultante? Com essa configuração, eu posso dizer que o meu vetor resultante ele vai ser a soma do valor de A mais o valor de B, ok? A soma dos dois vetores. Beleza. Agora, vetores paralelos e de sentidos opostos. Nesse caso aqui, eu tenho duas pessoas empurrando essa caixinha dessa maneira aqui. Uma empurra de lá, outra empurra de cá. Qual que vai ser o comportamento da força resultante nesse caso aqui? Nesse caso, é como se as forças elas se subtraíssem, porque as forças meio que se anulam nessa configuração. Então, eu posso dizer que o meu vetor resultante, ele vai ter esse comportamento aqui. Vai ser a subtração de A por B, em módulo, porque pode sair um sinal negativo aqui e a gente não quer que saia. Agora, por último, a gente tem vetores perpendiculares. No caso dos vetores perpendiculares, a gente considera um tipo de configuração. Vamos supor que duas pessoas amarraram uma cordinha aqui nessa extremidade da caixa. E aí, elas estão puxando a caixa desse jeito aqui. De maneira que entre elas eu consigo ver um ângulo de 90 graus. Ok? Isso é um tipo de configuração onde os vetores estão perpendiculares. Como que eu faço para achar o vetor resultante? Primeiro, o vetor resultante ele vai estar bem aqui.
Daí, eu vou ter que recorrer ao Teorema de Pitágoras para resolver isso aqui. Por quê? Se eu pegar esse Bzinho aqui e arrastar para cá, eu não tenho um triângulo retângulo? Ó, eu vou tirar aqui as setas para ficar mais visível. Eu arrastei o Bzinho para cá e o A estava aqui. Eu tenho um triângulo retângulo. Então, como que eu faço para achar o vetor resultante que eu disse que estava aqui? Eu simplesmente uso o Teorema de Pitágoras, fazendo que r² é igual a A² mais B², que é exatamente o que a gente tem aqui abaixo. Ok? Beleza. Agora, finalmente, a gente vai para o nosso último quadro, que trata de decomposição vetorial e regra do paralelogramo. O que a decomposição vetorial fala pra gente? Bom, ela diz que se eu pegar qualquer vetor, nesse caso aqui é o meu vetor Azinho, ilustrado aqui, eu consigo decompor ele em dois outros vetores, que seriam a componente dele em x, que eu representei por ax, e a componente dele em y, que eu representei por ay. Para que serve isso aqui? Essa decomposição, ela é utilizada em cálculos vetoriais mais complexos, onde eu tenho informações sobre o ax e o ay e quero saber o a, por exemplo. Aqui eu vou só ilustrar para vocês como que a gente faz para encontrar o ax e o ay, e futuramente a gente vai falar um pouquinho sobre decomposição vetorial em exercícios, porque aqui vai ficar um pouco vago para vocês. Primeiro, eu quero que vocês enxerguem um negócio aqui. Se eu redesenhar, se eu arrastar isso aqui tudo para cá, eu tenho algo desse tipo aqui. Certo? Onde isso aqui é AY, isso aqui é A, e isso aqui é AX. Se eu deslocar a Y para cá, eu tenho essa configuração aqui. Que é a mesma configuração, de novo, do triângulo pitagórico. A partir daqui eu vou tirar algumas relações trigonométricas para a gente ver como que a gente faz para achar a y e a x. Ó, a y aqui, se eu considerar um ângulo... Eu vou considerar um ângulo θ aqui. Se eu considerar um ângulo θ, o AY, ele vai ser o meu cateto oposto. E o meu AX vai ser meu cateto adjacente. Como que eu faço? Primeiro, eu posso descrever as relações que a gente conhece, tipo seno e cosseno. Seno de θ é cateto oposto, que é a y, sobre hipotenusa, que é o a. Cosseno de θ vai ser ax sobre a hipotenusa, que é o a. Logo, como que eu faço para achar y e ax? Eu só preciso isolar esse termo aqui. Eu vou fazer aqui para o outro lado. AY, para eu isolar esse AY, basta jogar o A multiplicando o seno. Então, eu tenho seno de θ vezes A. Para eu achar o AX, basta eu jogar o A multiplicando o cosseno. E essas são as relações que eu preciso para encontrar o meu AY e o meu AX, se eu precisar em algum problema um pouco mais puxado. Então, gente, eu já peço que vocês não se apavorem com isso aqui, porque tá muito abstrato, só porque a gente não tem um exemplo prático para ilustrar isso aqui. Mas eu prometo que futuramente eu vou providenciar pra gente fixar isso aqui bem. Por enquanto, eu só quero deixar para vocês essas relações trigonométricas aqui. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a regra do paralelogramo e para que ela serve e como que ela funciona. Bom, vocês lembram aqui desses casos que a gente acabou de ver sobre essas configurações de vetores? A regra do paralelogramo, ela lembra muito
essa configuração aqui, onde eu tinha vetores perpendiculares. Só que nesse caso, nessa regra, os meus vetores eles não estão formando 90 graus entre si. Seria uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho aqui o meu vetorzinho A, representado pela seta laranja, e o meu vetorzinho B, representado pela seta verde. A e B. O meu vetor resultante, da mesma maneira que estava aqui, ele vai estar bem no meio dos dois vetores. Só que aqui eu tenho um ângulo qualquer, θ também. E esse vetor resultante, ele vai ser muito maior do que esses outros aqui. De maneira que ele vai ficar mais ou menos assim. Ok? Esse aqui é meu vetor resultante. Eu vou traçar uma pontilhada aqui e aqui, para falar para vocês o seguinte. Esse vetorzinho A, ele tem que ser do tamanho dessa pontilhada aqui, e esse vetorzinho B do tamanho dessa aqui. Eu sei que eu desenhei meio fora de proporção, me perdoem, mas peguei essa ideia. Como que a gente vai fazer para calcular o valor desse vetor resultante aqui? Nesse caso aqui, parece muito com Pitágoras. É como se tivesse um pedacinho de Pitágoras e um incremento. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que o meu vetorzinho R, ele vai ser dado por A ao quadrado mais B ao quadrado mais, eu vou continuar aqui embaixo, tá? 2 vezes A vezes B cosseno de θ. E o R ao quadrado também, ok? Então, essa parte aqui inicial parece com o nosso teorema de Pitágoras e tem esse incrementozinho aqui. E é assim que a gente encontra esse vetor aqui, no caso de um ângulo qualquer entre o meu B e o meu A. E com essa última deduçãozinha aqui, a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter sido clara. E eu espero que vocês tentem fazer a lista que vai estar anexada a esse vídeo. Nesse vídeo tem todas as ferramentas que vocês precisam para resolver a lista. E como dica, eu já deixo registrado que na lista que eu coloquei tem um ênfase grande na regra do paralelogramo e nessa configuração aqui de vetores perpendiculares. Então, fiquem atentos, tá? É isso, gente. Muito obrigada!